de mais uma questão da prova para o processo seletivo do Pedro II, né, o Colégio Pedro II. Essa prova que foi aplicada para os alunos que iriam ingressar em 2016 no ensino médio regular. Hoje nós resolveremos a questão de número 19, conforme foi pedido pelos nossos amigos aqui, Breno Mesquita e Maria Lopes. Então vamos à leitura do enunciado dessa questão. Vou dar um zoom aqui para nós conseguirmos lê-la melhor. O enunciado. Observe a imagem figura 1. Produzido pelo Observatório Astronômico de Lisboa, UAL, do eclipse total ocorrido no mês de setembro de 2015. Nela, percebe-se a existência de um cone de sombra. Ele está falando desse cone de sombra aqui, ó. Né? Tá escrito aqui, cone de sombra. A gente vai analisar essa parte aqui. A partir desta imagem, foi construído o esquema matemático apresentado na figura 2. Esse esquema aqui. Até só por uma curiosidade, né? Antigamente, tipo uns 500 anos atrás, se usava muito a trigonometria para fazer cálculos de distâncias e tal, né? Coisas muito grandes, porque não existiam computadores como existem hoje. Então, antigamente a trigonometria era usada de forma assim, assustadora, né? Em comparação com o que a gente tem hoje, porque hoje os computadores acabam substituindo muito isso. Mas antigamente a trigonometria era a forma de você fazer cálculos assim, dessa forma aí. Beleza, vamos continuar aqui. Com base no esquema da figura 2, e sabendo que os raios da Terra RT e do Sol RS medem aproximadamente 6.000 km e 690.000 km respectivamente, e que a distância entre Terra e Sol DTS é de 150 milhões de quilômetros, então o comprimento aproximado da altura x desse cone de sombra é. Tá falando assim dessa altura aqui, né? Essa aqui é a pergunta sobre esse x aqui. Beleza. Essa questão é uma questão, como eu já falei, de trigonometria, né? Ela é uma questão assim, vamos ter que aplicar alguns conceitos, principalmente muita visualização aqui, que eu acho que é o x da questão. Vamos lá para a resolução, mas antes eu gostaria de saber aqui qual seria a sua resposta. Tenta fazer aí e responda aqui a nossa enquete para nós sabermos como vocês estão indo e você mesmo comparar a sua resolução com a nossa resolução. Beleza? Então vamos lá. Vamos destacar aqui algumas informações do enunciado. Vamos começar destacando a figura 2, que é a principal. A figura 1 é só para dar uma contextualização. Essa aqui é a figura 2 grandona. E vamos destacar também um pouco aqui o enunciado. Do enunciado a gente vai destacar algumas informações principais, né, que são principalmente os números. Primeiro ele fala aqui, ó, do raio da Terra. O raio da Terra é esse pedaço aqui, né? Isso aqui. Beleza? Em verdinho. E o raio do Sol é esse pedaço aqui, né? Que ele mesmo marcou. Só que o raio do Sol e o raio da Terra, eles podem ser escritos de outra forma, tá? Eu vou escrever aqui quando a gente for colocar os valores. Aqui o valor do raio da Terra é 6.000 km, né? E eu posso escrever ele aqui na horizontal também, né? Só rodar o raio para cá. O raio é a distância do centro, que continua sendo o mesmo, até a borda, né? Pelo círculo aqui eu sei que é até aqui. Então esse pedaço aqui, assim como esse pedaço aqui, são os raios da Terra. E o raio da Terra mede 6.000 km. E o raio do Sol, da mesma forma, vou rodar esse raio daqui para cá, mantendo o centro e acompanhando a circunferência. Então esse pedaço aqui também mede o raio do Sol, assim como esse aqui. E ele mede 690.000 km. E por fim, a próxima informação aqui, ó, a distância da Terra e do Sol. Essa distância, né, já está escrito aqui, ó, DTS, né, é da borda da Terra até a borda do Sol, né, a distância mais próxima. E isso aqui vale 150 milhões de quilômetros. Beleza, então aqui montamos a primeira parte aqui das informações, né? O resto da informação ele pergunta
quanto que vale a altura x, né? Que ele mesmo já marcou aqui, sendo esse pedaço aqui. Ele indica aqui que é o x, a altura x do cone, né? Você nem precisa interpretar essa informação, já está escrito aqui. Beleza? Esse pedaço aqui. Então, primeiramente, para simplificar, vamos pegar essas informações aqui e somar, né? Porque elas fazem parte de uma reta só e elas separadas não vão ajudar muito para nós desenvolvermos essa questão. Então, vamos somar esse pedaço aqui para ter um valor só. Então, vai dar 6.000 mais 150 milhões mais 690 mil. Essa soma é uma soma simples, né? Porque você só vai somar números com e os zeros. Então é só colocar um na frente do outro. Ó. Vai ser assim, ó, 150 milhões, né, que veio dessa parte aqui, mais 690 dessa parte aqui e 6 dessa parte aqui, 1000, certo? Então, só acompanhar as cores aqui que a gente faz a soma sem muitos problemas, tranquilo, porque a gente só soma os números com zeros, então não faz soma, né? Então beleza, aqui a gente fez, isso aqui é o primeiro pulo do gato, né? Somar essas três distâncias aí para virar uma só. Então fica 150 milhões 696 mil, beleza? Falou? Agora eu vou dar uma apagada aqui nessa parte aqui de baixo e colocar só esse valor, tá? Para poder ficar mais simples. E aí você vai ver algo diferente. Olha só que beleza. Eu apaguei a parte de baixo do cone e botei o valor aqui que a gente tinha calculado, né? A soma do raio da Terra, da distância entre a Terra e o Sol e do Sol. Apaguei esses valores, eu coloquei esse valor só, que é uma soma, e apaguei a parte de baixo do cone. E aí o que a gente vê aqui de cara? Ó, já vi aqui alguns triângulos, certo? Justamente a gente vai trabalhar com esses triângulos, são triângulos retângulos, né? O ângulo reto são esses aqui, eles são ângulos retângulos e necessariamente proporcionais, né? Porque eles estão tem ângulos, se esse ângulo aqui é reto, eles estão são formados pelas mesmas retas, né? Essa aqui e essa aqui, uma extensão da outra, elas são necessariamente ângulos semelhantes, certo? Então vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Só destacando aqui, o primeiro triângulo é esse aqui, o menorzinho, né? Esse que eu coloquei aqui de vermelho claro. E o segundo triângulo é esse aqui que eu delineei aqui as bordas com esse laranja aqui, beleza? Esse triângulo grandão aqui, eles são triângulos semelhantes. Esse triângulo e esse triângulo. Então agora a gente tem que fazer a semelhança dos triângulos, certo? Que vai ficar assim, ó. Os raios, né? O raio da Terra, que é esse lado aqui do triângulo menor, será proporcional a o raio do Sol, que é esse lado aqui que está junto com o ângulo reto, né? Os dois estão junto com o ângulo reto. Então eles são proporcionais. Estou colocando esse lado aqui será proporcional a esse, ou seja, 6.000 é proporcional a 690 mil, assim como, né, igual a esse lado aqui do triângulo menor, né? O x vai ser proporcional, né? Esse aqui vai ser proporcional a esse lado aqui também na mesma reta, né? Do triângulo grandão, que será x mais esse valor que a gente já calculou aqui, 150 milhões 696 mil. Então a gente faz essa relação aqui dos triângulos, certo? Essas igualdades aqui dessas frações se deram pela semelhança de triângulos. Beleza, pessoal? Vou para o próximo passo. O próximo passo é fazer a conta. Então vou apagar aqui, diminuir esse desenho aqui e fazer a conta. Então, reescrevi aqui a conta, agora nós vamos fazer. Essa conta aqui é uma conta que, se você tentar sair multiplicando, você não vai conseguir fazer, porque é uma conta muito grande. Então aqui é fundamental, gente, fundamental usar a simplificação. Tem que usar, senão provavelmente você vai errar a questão. Primeiramente, né, vamos cortar esses zeros aqui, né? Corta 3 zeros em cima, corta 3 zeros embaixo. Obviamente eu vou fazer a simplificação sempre nessa parte aqui, né? Porque essa parte aqui tem uma soma e não vai dar para fazer simplificação, beleza? Então tá. Depois a gente pega e divide o numerador e o denominador por um número que a gente sabe que tem em comum, né? Facilmente dá para ver que eles são divisíveis por 9, né? 9 não, por 3. A gente divide por 3 os 6 e os 690 dividido por 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. 690 dividido por 3 vai dar 230, né? Fácil fazer a conta, né? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3, né? 0. Beleza.
Assim a gente fez a primeira simplificação. Então temos 2 sobre 230 será igual ao resto aqui da fração que eu só repeti. A gente ainda pode dividir, né? Porque esse daqui é um número par, né? 2, e esse aqui também é um número par. Então dá para dividir também por 2, certo? Normalmente a gente faz o contrário, né? Divide primeiro por 2 para depois dividir por 3. Mas tudo bem, eu fiz assim. 2 dividido por 2, 1. E aqui esse número aqui que é par, que a gente sabe que vai ter uma divisão, vai ser 2 dividido por 2, 1. 30 dividido por 2, 15. Então temos 1 sobre 115 vai ser igual ao resto aqui da proporção. Beleza? Agora não tem jeito, acabou a simplificação, né? Chegamos ao 1 aqui, teremos que multiplicar cruzado. Então multiplicaremos 115 vezes x será igual a 1 vezes isso aqui, ou seja, só isso aqui. Então será assim: 115 vezes x igual a x mais 150.696.000. Vamos passar o x para o outro lado, né? Esse x aqui passa para o lado de cá. Ele estava somando, passa subtraindo. Então teremos 115x menos x igual a 150.696.000. Só para você ter uma ideia, na resolução do Pedro II eles não fizeram essa subtração. Mas nós vamos fazer, né? Por isso que minha conta aqui estava dando errado do gabarito, estava dando diferente, né? Mas enfim, vamos lá. Vai dar 114x igual a 150.696.000. Passando 114 para o outro lado, fica x igual a 150.696.000 dividido por 114. Aí a gente faz essa divisão de cabeça aqui, né? Mole, dá facilmente, achamos 321.895. Moleza, né? Essa conta. E aí a gente vê aqui que a resposta é a letra C, né? Aproximadamente 1.300.000 quilômetros, né? Dá pra ver que o aproximadamente, na verdade, é bem distante, né? Porque é 20 mil e tal, mas ele despreza aproximadamente 1.300.000, beleza? Vamos destacar aqui, né, novamente esse aproximado, né, aqui. Isso quer dizer o que? Agora eu vou te falar. O que isso pode te ajudar na questão? Quando você vê o aproximado, você tem que comparar aqui as respostas, porque aí você vai ver o nível de aproximação, tá vendo? As respostas, elas se diferenciam apenas pelos primeiros dois algarismos. Então, quando você for fazer essa conta aqui de divisão de 150 milhões dividido por 114, você só precisa fazer a conta até os dois primeiros algarismos, para você não se embolar demais, não esquentar muita cabeça. É claro que se você quiser fazer mais um pouco, pode fazer, mas esse é o macete que eu estou te dando, tá? Beleza? Me escute. Então, vou fazer aqui divisão só para, né, recapitular, mas só dos dois primeiros algarismos, tá? 150.695.000 dividido por 114. Vamos separar apenas aqui o 150 dividido por 114. Vai ser 1, né? Óbvio. Então, vamos fazer a subtração de 150 menos 114 vai dar 36. Beleza. Baixa aqui o 6, né? O próximo número. Teremos 366 dividido por 114. Vai ser 3. Opa, já achamos a resposta, né? Vamos terminar aqui. 3 vezes 114 vai dar 342. Então subtraímos 366 menos 342, sobrará 24. Né? Conforme eu falei, já chegamos aos dois algarismos que não tem dúvida, só tem a alternativa C que é parecido, beleza? Então você poderia fazer a conta só até aqui e já acharia a resposta. Ou então pode continuar fazendo a conta, mas eu não vou continuar não, tá? Só isso aqui é o suficiente para você responder a questão. Aproximadamente 1.300.000 quilômetros. Resposta letra C. Beleza, pessoal? Então, estamos encerrando aqui mais um vídeo, né, de uma questão aí do processo seletivo do Pedro II para os alunos que iriam ingressar em 2016. Lembrando aqui que essa questão é uma questão que foi considerada difícil pela banca do Pedro II, e realmente ele né? Você primeiro tem que fazer a análise da figura, né? Desprezar uma parte, ver que a gente está falando de semelhança de triângulos, então também tem que fazer a questão aqui dos raios, né? Que você tem que contar tanto para cá
nesse sentido aqui quanto para cá, né? Uma parte da questão você considera o valor do raio aqui na horizontal e outra nesse sentido aqui, né? Já na análise dos triângulos. E depois a própria conta em si, né, que é uma conta com números grandes, mas que você, nesse caso, você não deve fazer a conta em si, você deve usar o recurso da simplificação. Então são vários aspectos aí que levam essa questão a ser difícil e até você pode se perder em um desses vários aspectos, né? Beleza, pessoal, então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para mim, inscreva-se no nosso canal e faça como a Maria, que pediu aqui a questão especificamente, né? Pelo nosso canal aqui no YouTube ou então pelo Twitter, beleza, pessoal? É isso aí. E agora, para finalizar o vídeo, o versículo do dia, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem falou isso foi João Batista em relação a Jesus. Ele estava falando que Jesus deve crescer e ele diminuir, né? Assim como nós também temos que ter essa preocupação, porque quem somos nós, né? Nós somos apenas servos de Jesus. Então é isso, pessoal. Até a próxima.